Olá, tudo bem? Pô, vocês devem estar se perguntando, pô, que cara louco, velho. Se ele não souber medir as palavras dele, né? Ele vai pagar um mico pro resto da vida, né? Porque, tipo, pô, hoje em dia a internet é boa pra caramba, né? Você usufrui da internet, mas porém você tem que medir suas palavras, né? Porque caso contrário você vai ser o mico do ano, sabe? O motivo da risada, mesmo sem você ser palhaço, sem você ser humorista, sem você ser comediante. Aí já imaginou, pô, tu lança um vídeo, só que tu fala o que não é pra falar. Tu fala o conteúdo que não é pra falar. Quando você dá de cara na rua, o pessoal tão rindo, né? Dando gargalhadas. E rindo da tua cara, pô, por quê? Porque tu usou a internet, não soube usar, lançou um vídeo lá, tipo, né? Bom, gente, mas o assunto hoje é: todo mundo sabe que existe a classe baixa e a classe alta, né? E, gente, quem é classe alta é classe alta, quem é classe baixa é classe baixa, né? Vamos concordar aqui. Não precisa você ter essa briga de classe alta com classe baixa, né? Ou seja, tentar derrubar quem é da classe alta só porque nasceu na classe alta, né? E até existe brincadeiras do tipo, aonde você acaba derrubando quem não é pra você derrubar, gente, né? Agora, tipo, pô, pra você que tem dificuldade de entender o que é classe baixa, o que é classe baixa e o que é classe alta, né? Gente, classe baixa é aquele cidadão eleitor, né? Aquele cidadão eleitor que tem um empregozinho simples e humilde, né? Que não tem capacidade de dar emprego, né? Que tem sua família, que tem seus filhos, mas tem aquele empregozinho, sabe? Aquele emprego. E tem muita gente que nem salário, nem emprego tem, né? Que são as classes baixas de verdade, né? E classe alta, gente, é o vereador, né? É o prefeito, é o deputado, é o governador, é o senador, é o presidente, né? Porque são pessoas que têm sim capacidade de estar dando emprego, né? Principalmente para o cidadão eleitor, né? Então, Chico, dá para entender? Tá difícil de entender? Tá difícil de entender, né? Temos também professores, né, que trabalham com a educação, que são classe média alta, né? Temos policiais que trabalham na segurança, que são classes média alta, médicos que trabalham na saúde, que são classes média alta, né? E a classe baixa é aquela classe de cidadão, que tem muitos que não tem nem emprego, né? Muitos que trabalham na agricultura que não tem um salário, que trabalham na pescaria que não tem um salário, né? E são cidadãos que votam, elegem vereadores, prefeitos, etc. São as classes baixas. Agora, gente, pô, no meu caso, eu não tenho necessidade, né, de eu estar falando pro filho do policial que o policial tem que ser mais, o filho do policial tem que ser mais humilde, tem que andar na minha classe baixa. Não tenho necessidade de eu estar falando que o filho do professor, né, que o filho do professor tem que ser mais humilde e tem que andar na minha classe baixa. Ou tá falando pro filho do médico, né, que o filho do médico tem que ser mais humilde para andar na minha classe baixa, né? Porque o filho do policial, filho do professor, filho do médico, eles são classe média alta, né? E eu tenho que me reconhecer, né? Então eu não tenho necessidade, não tenho motivo nenhum de estar fazendo esse tipo de brincadeira para filho de policial, filho de médico, filho de professores, né? Para ele estar caindo dentro da classe baixa, né? Acho que eu prefiro respeitar para mim ser respeitado, né? É igualmente, gente, eu tá há pouco com esse tipo de brincadeira. Aonde eu vou estar lá querendo que o filho do vereador, filho do prefeito, filho do senador, filho do governador, filho do deputado,
caia dentro da classe social baixa, né? Por quê? Porque o filho do vereador é classe alta, o filho do prefeito é classe alta, o filho do deputado é classe alta, o filho do senador é classe alta, o filho do governador, né, é classe alta, né? Então eu tenho que me pôr no meu lugar, eu tenho que reconhecer minha classe social, tenho que reconhecer a classe social alta, e existe essa classe social alta, né? Que são os representantes da minha cidade, são pessoas que têm capacidade sim de dar empregos, né? Tenho que reconhecer também a classe média alta, né? Que são pessoas, funcionários públicos, pessoas que já estão trabalhando, né? Com a saúde, com a educação e a segurança, né? Que são os professores, os policiais, os médicos, né? Então, gente, pô, tem comunidades de classe baixa, né, chamadas de comunidades de classe baixa, gente do interior, gente de favela, gente de periferia, e tem esse tipo de brincadeira, né? Ah, que a pessoa tem que ser mais humilde, né? Que o filho do policial tem que ser mais humilde, que o filho do professor tem que ser mais humilde, que o filho do médico tem que ser mais humilde. E aí, pô, nesse papo de humildade, o filho do policial sair da classe média alta para morar dentro da periferia, dentro do interior, filho do professor, filho do médico, né? Não tem necessidade, gente, não tem cabimento, né? Então, pô, esse povo que mora no interior, esse povo que mora na favela, esse povo que mora na periferia, fazer esse tipo de brincadeira pro filho do vereador, o filho do prefeito, o filho do deputado, o filho do senador, o filho do governador, né? Que tem que ser mais humilde, tem que morar dentro da periferia, tem que morar dentro da favela, tem que morar dentro do interior, que tem que mudar de vida, e enfim. Não tem necessidade, não tem cabimento, né, gente? É um tipo de brincadeira que, pô, velho, eu discordo, pra mim não existe, né? Pra mim não existe. Eu acho, não, eu tenho certeza absoluta que hoje cada cidadão brasileiro tem sim que reconhecer sua classe social, né? E reconhecendo sua classe social, tem que aceitar a sua classe social. Então, se você nasceu numa classe social baixa, você tem que aceitar essa classe social baixa. Se você nasceu numa classe social média alta, você tem que aceitar a sua classe social média alta. Se você nasceu numa classe alta, você tem que aceitar a sua classe alta. Esse papo de humildade, que você tem que ser mais humilde, que você, né? Geralmente você acaba aqui se prejudicando, né? E aí acaba que, tipo, não ajudando em nada, né? Praticamente nada, né? Geralmente as pessoas da classe baixa, elas estão lá estudando, pagando curso, faculdade, universidade, para poder ter um cargozinho de policial, de professor, de médico, né? Aonde o filho do policial já está ali praticamente empregado, né? Com cargo bom, o filho do vereador também, né? Principalmente os filhos de vereador, né? Pô, porque o vereador, ele tá dando emprego, gente. Então, o filho do vereador, né? O filho do vereador, ele vai ser um policial, ele vai ser médico, ele vai ser professor, né? E futuramente ele pode ser até um governador, um presidente do Brasil, né? E o filho lá da classe baixa, né? O filho do cidadão. O filho do cidadão, gente, ele não, digamos que ele não tem muita possibilidade de ser um policial bom, um professor bom, um médico bom. Ele tem que ralar, estudar pra caramba, né? A classe social dele é baixa, não é alta. Então é isso, gente. É um vídeo educativo, né? Eu acho que não dá pra mim ser o mico do ano, né? Não dá pra mim meter a cara na rua, né? Meter minha cara na rua e o pessoal começar a dar risadas, gargalhadas, né?
Porque, pô, não sou palhaço, não sou comediante, não sou humorista. E não sei nem por onde começa essas profissões de palhaço, comediante e humorista, né? Mas acho que não falei, tipo, uma coisa exagerada para ser o mico do ano, né?